Muito boa tarde, senhores deputados, deputadas, todos aqueles e aquelas que nos acompanham através da TVAL, das redes sociais. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e esta presidência, no uso de suas prerrogativas, dá a ata da sessão anterior como aprovada. E, ao mesmo tempo, também informo que o expediente ele foi disponibilizado através ou de forma eletrônica. E entramos, assim, diretamente em breves comunicações. E nós temos primeira oradora inscrita, deputada Luciana Carminati. Vossa Excelência, que fará uso da palavra em breves comunicações, lhe concedo o tempo de até 10 minutos. Boa tarde, presidente. Quero cumprimentar todos os deputados, deputadas e o público que nos acompanha. Caros colegas deputados e caras colegas deputadas, hoje é um dia muito importante para a minha atividade parlamentar, pois, pela manhã, assumi a coordenação da bancada do Oeste. Eu quero agradecer a confiança e me comprometer em seguir a nossa luta. Afinal, temos muito trabalho pela frente. São muitas as conquistas obtidas no ano passado, quando tivemos a coordenação brilhante do nosso deputado Marcos Vieira. Tratamos de assuntos essenciais para o Oeste de Santa Catarina, de forma unida, coerente, defendendo a região, e manteremos a união em torno de pautas importantes que afetam diretamente a vida das pessoas. E quero destacar aqui algumas áreas que foram e que seguirão prioritárias ao longo deste ano. Saúde sempre esteve em destaque nas nossas reuniões. Acompanhamos há muitos anos a situação dos hospitais e, em especial, do Hospital Regional do Oeste. Junto com a Secretaria de Estado da Saúde, precisamos definir 2024 os rumos da gestão para o Hospital Regional do Oeste. Essa indefinição não pode mais se prolongar, porque compromete o atendimento e o cuidado dos pacientes. São pessoas de toda a região que dependem desses serviços. Afinal, estamos lidando com a saúde e com a vida das pessoas. Não podemos perder tempo. Ainda quando o assunto é melhoria para a região Oeste, tratamos ao longo de 2023 das obras prioritárias das rodovias. Todo o Oeste, extremo Oeste, meio Oeste, dependem de estradas em boas condições. Conversamos com o governo, com a Secretaria de Infraestrutura, ouvimos as comunidades. Foi um trabalho intenso para destravar obras essenciais, e essa pauta também continua ao longo deste ano. Vamos acompanhar de perto o avanço dos trabalhos e apontar as melhorias necessárias. Um exemplo é a recuperação da SC 283, uma importante via na ligação entre Chapecó e Arvoredo. Chapecó e Ceará, Chapecó e o Extremo Oeste. Mas a rodovia precisa de uma atenção do governo do Estado em alguns pontos. Mais de 3.000 trabalhadores e moradores de um desses trechos atravessam a rodovia por dia e precisam de mais segurança. Fomos até o local, ouvimos as pessoas e vamos solicitar que o governo do Estado faça as adaptações necessárias ainda com a obra em andamento. Tratando especialmente desse trecho da 283, já conversei ao telefone com o governador Jorginho Melo. Ele está ciente e predisposto a garantir a travessia urbana necessária para que tenhamos a segurança de toda aquela população. Melhorias nas condições do campo foi outro dos temas que nós debatemos em conjunto. Lutamos por uma ampliação da rede trifásica,
sabemos da importância de trocar a rede de energia monofásica. O campo depende disso, a nossa agricultura familiar também. As famílias no campo querem investir, adquirir máquinas novas e aumentar a produção, mas não conseguem porque os equipamentos novos exigem redes melhores. Buscamos o avanço nessa área e essa seguirá como uma de nossas prioridades. Temos também uma demanda antiga, que é a internet no meio rural. Agora, com a implementação da nota fiscal eletrônica, a ampliação das redes se tornou urgente. Eu quero destacar, inclusive, que houve toda uma ação da bancada no sentido de prorrogar o início, né, da exigência da nota eletrônica. Em 1º de maio, passa a vigorar novamente em função desse prazo que foi segurado. Ano passado, o Governo do Estado e a Fazenda informaram que dos 381 mil produtores rurais, somente 21,8% estavam habilitados a usar a nota eletrônica. Então, a ação da bancada foi fundamental também nesse sentido. E é importante lembrar que temos projetos aprovados nesta casa em 2021, com previsão de 100 milhões em investimentos. Precisamos garantir que os agricultores e agricultoras tenham condições de trabalho, de acesso à internet e às novas tecnologias. As pessoas do Oeste precisam ter acesso a transportes mais rápidos e baratos, tanto para a capital quanto para os grandes centros, como São Paulo. Por isso, sempre foi a luta da nossa bancada a ampliação dos voos. As famílias não podem depender de poucas opções de deslocamento. Nesse sentido, lutamos pela redução do ICMS que incide sobre o querosene, combustível usado nas aeronaves, já que isso faz parte, o imposto do querosene, ele faz parte de 55%, deputado Antídio, do custo da aviação. Buscamos incentivar a aviação regional e vamos seguir com esse tema. Eu quero também aqui aproveitar para trazer a boa notícia que, durante a condução do deputado Marcos Vieira, à frente da bancada do Oeste, com apoio total do nosso presidente Mauro de Nadal, nós, deputados do Oeste, conseguimos ampliar o número de voos Floripa-Chapecó, Chapecó-Floripa. Nós temos mais 2 voos diários, na madrugada saindo de Chapecó e à tarde retornando a Chapecó. Então, é bem importante essa conquista, não diz respeito apenas aos deputados, muito mais do que isso. São empresários que saem de Chapecó, vêm fazer negócios, reuniões, participar de atividades em Florianópolis, em São Paulo. Nós temos profissionais liberais, nós temos muita gente que também utiliza esse transporte para garantir o atendimento à saúde aqui na nossa capital. Então, é muito importante o voo, tanto da Azul, que ampliou, como a Latam, que ampliou um voo, e a partir de maio, o Voe Paz, também com novos voos de Chapecó, Floripa e vice-versa. Então, é uma conquista da bancada do Oeste. Eu quero dizer a todos os colegas, deputados e deputadas, e a todos que acompanham a nossa sessão, que um grande desafio da bancada do Oeste, que eu assumo a partir de hoje, pelo período de 1 ano, em primeiro lugar, é garantir a visibilidade dessa bancada. E aqui eu vejo a bancada do Norte, a bancada do Sul, da Serra, Grande Florianópolis. Mas deixa eu dizer que quem começou foi o Oeste. O Oeste é que abriu as portas. Nós abrimos as portas. E depois as demais bancadas se organizaram. Mas a nossa bancada foi muito importante, E eu sempre digo na política que é moleza quando a gente faz Ctrl+C. O difícil é criar, do nada, do zero. Copiar é moleza.
né? Estou brincando aqui com os meus colegas, muito afetivamente, mas para dizer que essa bancada que já passou por vários colegas deputados, a primeira condução foi a deputada Marlene Fengler, né? Depois nós tivemos o deputado Maurício Scurdilarch, depois o deputado Fabiano da Luz, depois o deputado Marcos Vieira e agora eu, deputada Luciane. E nós nunca colocamos na mesa disputa de território ou disputa político-partidária. O debate é como que essa bancada se une para conquistas maiores. E uma última conquista que nós tivemos, que todos os líderes foram chamados, envolvidos, foi a destinação de recursos para bancadas regionais. O ano passado foi a primeira vez que a gente conseguiu garantir no orçamento, a partir desse ano, 2 milhões pelo número de deputados de cada bancada. E eu já provoquei o deputado Marcos Vieira, que está com isso no seu radar, que é a garantia de que tenhamos recursos orçamentários de bancadas. Isso é muito importante. Então, eu quero agradecer o apoio de todos os colegas, que hoje, né, deputado Padre Pedro, foi por aclamação, por unanimidade a escolha. Me comprometo a responder. Para concluir, deputada, mais um minuto. Vou deixar que o deputado Marquito, que se inscreveu, eu provoquei, ele está louco para responder, né? Não, eu quero primeiro parabenizar a bancada do Oeste pela sua indicação na coordenação da bancada. Estou coordenando a bancada aqui da Grande Florianópolis nesse período agora, e certamente é uma inspiração tudo que vocês construíram na bancada do Oeste para a formação das outras bancadas que se instalou agora oficialmente na Assembleia Legislativa, e certamente essa unidade suprapartidária em prol de obras de infraestrutura, de grandes questões da região é fundamental. Então, parabenizar a indicação, e certamente é uma inspiração para todos nós aqui na Assembleia Legislativa. E vamos unir a capital e o interior, né? Nessa cruzada aí, com certeza. Eu quero agradecer e desejar que coletivamente consigamos fazer um grande trabalho. Muito obrigada. Feita a manifestação, deputada Luciane, desejamos aí bom trabalho em frente à condução e à coordenação da bancada do Oeste. Essa presidência registra aqui a presença do ex-deputado estadual de 1974 a 1982, o senhor Saturnino Dadam, que se encontra aqui na galeria aqui do nosso plenário. Seja bem-vindo, deputado. Dando sequência ainda às breves comunicações, a próxima oradora inscrita, deputada Jana. Vossa Excelência, que fará uso da palavra em breves comunicações, tem o tempo de até 10 minutos. Boa tarde, senhores deputados, deputadas. Boa tarde a todos que acompanham a sessão plenária ordinária desta casa. Quero começar parabenizando a deputada Luciane por essa liderança. Sou lá do meio oeste, então me considero, durante esse tempo aqui nessa casa, também fazendo parte dessa bancada do Oeste, que são municípios que tanto nos orgulham, que carregamos aqui no peito as dificuldades que nós temos, as nossas estradas que precisam ser olhadas com mais propriedade, com melhorias, porque os municípios do Oeste, na questão econômica do agronegócio, né, os frigoríficos, as grandes marcas estão lá no Oeste de Santa Catarina. Então, meu período de tempo é curto, mas gostaria que a senhora deputada continuasse nessa luta, assim como os outros deputados do Oeste, lutando pelas nossas cidades do interior, mas que são tão ricas no desenvolvimento econômico, cultural, turismo, indústria, comércio, que o povo catarinense possa conhecer as riquezas que nós temos no Oeste
e, acima de tudo, também trazendo melhorias para as nossas cidades. Eu gostaria de falar hoje sobre a questão da saúde. Eu estive percorrendo algumas cidades, alguns municípios, município de Tangará, Videira, Ibiã, Arroio 30, Salto Veloso, Fraiburgo, Caçador, os municípios da MARP, do meio oeste catarinense, e nós estamos com uma dificuldade muito grande. A questão das cirurgias de alta complexidade, de coluna, de ortopedia. As de alta complexidade, a gente percebe que a fila parou. Depois da pandemia, já fazem quase 3 anos, as filas têm andado a passos lentos. E são pessoas que precisam estar sempre tomando medicamentos para manter a dor, pessoas que já estão na fila para fazer cirurgia e essa cirurgia não vem. Então, eu marquei também uma pauta com a secretária de saúde na quinta-feira, irei pedir, estou fazendo também um pedido de informação para saber quantas cirurgias estão sendo liberadas de alta complexidade de coluna no estado, que realmente a situação é preocupante. Estive visitando várias unidades de saúde, hospitais da região. Quero parabenizar o trabalho que tem sido feito por toda a equipe do Hospital São Lucas, no município de Tangará. Esse hospital estava há anos parado, sem atendimento pelo SUS, e agora ele retornou há quase 5 meses, atendendo mais de 3.200 pessoas, atendendo as pessoas do município de Tangará e de região, inclusive fazendo cirurgias de ortopedia, cirurgias eletivas, e isso desafoga os outros hospitais da região, o Hospital de Jaçaba, o Hospital de Videira. É muito importante que os municípios pequenos possam fortalecer e reativar o atendimento do SUS nesses pequenos hospitais. Como é o caso de Tangará, nós temos também que pode ser ampliado o atendimento no município de Fraiburgo, onde o hospital pode fazer esse atendimento maior para a população, e assim em outras cidades da região. Parabenizo a equipe que está lá fazendo atendimento, o prefeito também, o poder público que tem auxiliado, tem colocado investimentos para atender a população. É o SUS que realmente faz garantir a saúde de todos nós. A gente sabe que tem muitas pessoas que não conseguem pagar o seu plano de saúde, tem empresas que ainda não têm o seu plano de saúde, e é o SUS que dá todo esse atendimento para as pessoas que não têm condições, e o nosso atendimento do SUS aqui no estado ainda é um atendimento de qualidade. Quero falar também sobre investimentos que precisam ser feitos na região do meio oeste, nas nossas estradas. Mais uma vez pedindo, as nossas estradas estão com vários defeitos de pista, falta de sinalização, investimentos que precisam ser feitos, pelo menos uma ação de tapa-buraco, porque não tem condições, é prejuízo para quem usa essas rodovias, e acima de tudo a gente precisa garantir que a gente tenha menos acidente nessas rodovias aí da região da MARP, do meio oeste catarinense. Falo também de um assunto importante, da questão de saúde, de investimentos que nós precisamos nos hospitais para as nossas crianças. Mais uma vez eu me deparo com famílias que o seu filho recém-nascido precisa de uma UTI neonatal e nós não temos na região. A criança teve que ser transportada por avião para garantir a saúde dessa criança. Peço mais uma vez que os senhores deputados, pelo meu curto tempo nessa casa, que continuem debatendo e defendendo essa questão da instalação de uma UTI neonatal e pediatra para a região dos municípios da MARP. Obrigada. Feita a manifestação, deputada Jana. Na sequência, ainda em breves comunicações, inscrito para falar, deputado Maurício Peixer. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Boa tarde a todos,
saúdo o deputado Padre Pedro Baldiceira, presidente nesse momento, todos os colegas deputados e aqueles que nos acompanham pela TV. Presidente, senhores, primeiro assunto que eu quero tratar, com muita seriedade, do ato realizado neste domingo na Avenida Paulista, lá em São Paulo. Eu fiz questão de estar presente, porque é o meu partido, é o meu segmento, é aquilo que eu prego, é os valores que eu trago comigo, que é os valores morais, os valores cristãos, valores éticos, que a gente sempre, desde casa, seguiu. E eu fui lá e confesso realmente que eu fiquei emocionado ao entrar na Avenida Paulista, de ver aquela imensidão de pessoas que estavam lá, e que aquelas que eu encontrei na rua, mas aquelas que estavam lá. Andei e encontrei muita gente, lá de Jaraguá do Sul, de Guaramirim, de Araquari, de Garuva, de Joinville, de Florianópolis, muita gente, e de toda Santa Catarina. Mas eu fiz questão de conversar com uma variedade de pessoas, tanto do interior de São Paulo, do Paraná, do norte de Minas, vindo de todos os lugares do Brasil. Eu queria saber dessas pessoas o que impulsionavam elas a ir para uma manifestação, mesmo que a gente saiba que hoje está sendo tudo gravado, perseguido e podendo dar problemas, porque a gente nunca sabe do que vem, porque lei não existe. E aí vem o sentimento primeiro de patriotismo, da pertença do brasileiro, de ser brasileiro e de estar num país livre. Um país onde que nós podemos ter a liberdade de escolha de religião, escolha também daquilo que nós queremos fazer, de caminho profissional, inclusive de palavra, de falar, de liberdade de expressão. E estas pessoas são apaixonadas pelo Brasil. Tem o Brasil como um país da liberdade, um país modelo, um país que somos exemplos para o resto do mundo. E este medo de perder esta liberdade, este medo de invasão realmente da nossa privacidade, de tudo aquilo que nós conquistamos ao longo do nosso tempo da vida, que faz com que eles vão para uma manifestação para dizer: queremos paz, nós não queremos guerra, queremos paz. Nós queremos também que haja neste Brasil justiça e que não haja perseguição, e que a justiça valha para todos, com igualdade e não com desigualdade, não olhando pessoas, mas olhando como um todo a lei. Essas pessoas, elas também querem que este país progrida, que este país possa fazer com que seus filhos tenham um caminho que possa ser um caminho de paz, de escolha de religião. Eu posso ser o que eu quiser, posso professar a minha fé sem ser combatido. Essas pessoas que estavam lá eram pessoas de bem. Eu vi tantas pessoas, aquilo que está aí exposto nas mídias não representa o que estava lá. A Avenida Paulista, do início ao final, totalmente lotada, e as laterais todas lotadas. Eu estava lá espremido, sim. Passei em torno de 6 horas lá, em pé, espremido, tentando andar, tentando conversar, espremido. E o que eu via? As pessoas de bem se respeitando umas às outras. Vi, por exemplo, quando eu pisei no pé de alguém, que geralmente quando a gente pisa a pessoa numa grande multidão, ou vai xingar, ou vai falar, ou não vai gostar, eu pedia desculpa, as pessoas diziam: tudo bem, não tem problema nenhum. Não deu uma confusãozinha de tanta gente que tinha. Um povo respeitador, um povo de paz e um povo que quer um país liberto. Então, todas as falas que estiveram lá, é lógico que teve, sim, uma fala muito forte do pastor Silas Malafaia, um conhecimento, que falou o que tinha que falar, mas também de um ex-presidente que teve uma fala apaziguadora. E o que ele pediu? Ele pediu pelos outros. Ele pediu além da paz, pediu que fosse feita a paz, mas pediu também que pudesse fazer uma lei da anistia desses que participaram lá dia 8 de outubro. Como disse o pastor Silas Malafaia, como é que pode uma mulher
católica, entrando lá no Senado, com um crucifixo na mão, com um terço na mão, rezando, sentou na cadeira lá do presidente, um ato falho, bem pensado, sim, mas não gravíssimo, de pegar 17 anos de prisão para aquele ato. É isso que nós lutamos contra, da liberdade que a gente pode ter. Sair de lá, sim, muito satisfeito, sabendo que o Brasil é um país ordeiro, de pessoas boas, pessoas que querem o bem. E no final do encontro, depois de terminar tudo, vocês devem ter visto o vídeo, o que restou na Avenida Paulista não foi de uma baderna, não foi de uma bagunça, que geralmente deixa muitas coisas no chão, muito lixo, e o que deixaram lá, tudo limpo. Limpo que parecia que não tinha passado ninguém lá na Avenida Paulista. É esse povo que reclama, é esse povo que está insatisfeito, é esse povo que não aceita o que está acontecendo, onde os valores sejam tirados fora para colocar, então, coisas ruins para os nossos filhos. É esse povo que luta e que quer justiça, quer uma democracia plena, democracia verdadeira do que sempre nós vivemos. É esse povo que quer mudar essa realidade, senhores. E aqui vem uma coisa muito grave, do que aconteceu semana passada em Santa Catarina, quando uma menina de 12 anos apenas, ali na cidade de Bombinhas, ela estava arquitetando um plano, já com facão e tudo para ir para a escola, primeiro matar o seu irmão e depois fazer uma chacina na escola. E por que a polícia pegou? Porque foi pego pelo FBI americano, que interceptou conversas por computador com neonazistas e avisou a polícia brasileira, a polícia aqui de Santa Catarina, que conseguiram paralisar esta situação que seria gravíssima se viesse a acontecer. Graças a Deus, foi avisada. Agora, o porquê isso acontece? É esses valores modificados. Quando nós não temos famílias bem estruturadas, famílias onde que os filhos respeitam os seus pais, obedeçam os seus pais, quando as crianças puderem ir para a escola com tranquilidade, sabendo o que vão fazer. O que aconteceu nesse episódio nos serve de lição, sim, lição para os nossos pais. Chamar a atenção, quem é o culpado disso? É a criança? Não, de 12 anos ela foi levada para isso. Os pais estão acompanhando o que essa criança ou que estas crianças estão fazendo na frente de um computador, com quem estão conversando? Quem tem filho pequeno, quem tem filhos adolescente, jovem, tem que acompanhar o que ele está vendo na internet, o que tem lá na tela. Ou ele vai para o quarto, se esconde no quarto, fica o dia todo trancado, o final de semana todo trancado, e com quem ele está conversando? E nesse caso, conversando com neonazistas, que colocaram na cabeça dela para ela poder matar o irmão, porque logicamente dentro de casa sempre tem uns probleminhas, irmão que atrapalha um pouco a irmã que atrapalha o irmão, e isso eles extravasam numa rede social, que alguém que escuta vai manipulando e vai passando para eles aquilo que eles querem. E aí acontece essas desgraças, chacinas, e que acabam com as famílias. Então, por favor, senhores pais, escolas, vamos ver o que está acontecendo nessa rede social, na internet, o que os nossos filhos estão vendo, o que eles estão fazendo. Chamar a atenção, porque isso é bárbaro. Pode acontecer. Acontecia em Bombinhas, uma cidade pequena, até pacata, de valores. Como é que isso entra dentro de casa? Essas crianças não têm mais vida externa, elas não têm mais brincadeiras, não têm mais joguinho de futebol, não tem mais aquilo que a gente fazia, jogava peca lá no terreiro. Elas não têm mais, elas têm o quê? O quarto, elas têm a falta de convivência, de conversa, de diálogo, e daí vão para fora conversar com alguém. Isso sirva de lição para chamar a atenção de todos os pais. Muito obrigado, presidente.
Feita a manifestação, deputado Maurício Peixer. Na sequência, deputado Fabiano da Luz. Vossa Excelência, que está inscrito em breves comunicações, tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, deputado Padre Pedro Baldiceira, meus colegas deputados que aqui estão, esse assunto é uma especialidade do deputado Neudi Sareta, que é o que preside a Comissão de Saúde. Mas eu recebi, nesta semana, o relato de alguns motoristas na área da saúde dos municípios que estavam reunidos e comentando um protocolo que existe na saúde, que se nós formos discutir, eu tenho certeza que nós vamos mudar muitas coisas que o protocolo exige. Por exemplo, o que eu ouvi desses motoristas é de que um paciente, quando ele é internado num hospital regional, e porventura esse paciente tem que fazer algum exame que não tem dentro do hospital, o município tem que deslocar um veículo ou uma ambulância até esse hospital, levar esse paciente, fazer o exame e reconduzi-lo mais uma vez ao hospital regional. Ocorre que tem municípios que ficam a 150 quilômetros do hospital regional. E as clínicas normalmente ficam ao entorno do hospital, uma quadra, 2 quadras, 3 quadras. Então acontece que em algumas vezes o município tem que deslocar um carro 150 quilômetros para levar um paciente a 500 metros do hospital, fazer o exame, levar esse paciente de volta 500 metros até o hospital e percorrer mais 150 quilômetros até o seu município de origem. É como se lá no oeste um paciente de Dionísio Cerqueira, que está internado no hospital regional em Chapecó, tem que ir um carro da saúde de Dionísio, lá em Chapecó, para pegar o paciente, andar 200 metros, fazer o exame, devolver no hospital e andar mais o trecho de Chapecó até Dionísio Cerqueira, ou um paciente de Florianópolis que está internado em Joinville, tem que ir um carro daqui em Joinville para levar numa outra quadra, fazer exame e devolver ele e voltar. E eu ouvi de um irmão de um paciente que estava internado no hospital regional desses, que a clínica onde o irmão dele tinha que fazer o exame não dava 200 metros do hospital. E que ele chegou a pedir autorização para ele levar o irmão na maca, atravessar a rua até a esquina, que era onde estava a clínica. Por achar o cúmulo, o veículo tem que se deslocar 105 quilômetros para percorrer 200 metros com o paciente e depois voltar 105 quilômetros. Então, eu sei que o protocolo diz isso, que é a responsabilidade do município. Mas será que nós não conseguimos avançar um pouquinho na saúde pública? E se fosse o caso, nós mesmos aqui, deputados, disponibilizar recursos para que os hospitais pudessem comprar um veículo, uma ambulância e ter alguém ali para fazer esse transporte, não sairia muito mais barato? Não reduziria muito mais custo, não reduziria muito mais risco, não seria muito mais viável, não seria muito mais prático, não economizaria muito mais tempo e dinheiro público, ter essa pequena estrutura a mais, pelo menos nos hospitais regionais, para fazer esse atendimento desse paciente numa situação em que ele precisa fazer o exame, mas tem que aguardar até o município disponibilizar um veículo. Então, dentre os tantos processos, desde os tantos temas que nós temos que sentar, avaliar, evoluir, melhorar, avançar, modernizar, eu acredito que a saúde é um dos principais temas que podem nos trazer várias soluções que custam pouco, que são simples e que são baratas. E eu trago esse exemplo da saúde porque poderia estar falando aqui da situação de infraestrutura, da situação das escolas, de tantas outras situações que poucas ações, poucos gestos, uma pequena mudança no organograma, nos protocolos, poderiam fazer o setor público ter mais agilidade e economizar muito mais. Era isso, deputado Padre Pedro, com autorização do sargento Garcia, eu encerro aqui a minha fala.
feita a manifestação, deputado Fabiano da Luz. Na sequência, inscrito em breves comunicações, deputado Daniel. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Presidente, colegas deputados, a todos que nos ouvem, nos assistem. Primeiro eu quero fazer um registro do ex-deputado Saturnino Dadan, que tem família em São João Batista, e será, na minha fala de hoje, o tema do meu discurso e também de uma proposição que farei, principalmente no bairro onde a família Dadan residia e continua residindo. Os seus sucessores continuam residindo. Quero também fazer uma saudação especial aqui ao Fernando, amigo Fernando, que está nos visitando hoje, e agradecê-lo pela parceria, amizade e o carinho. São João Batista foi criado em 1958. E a lei que criou São João Batista definiu de forma, deputado Fabiano, de forma expressa, além dos limites com os municípios vizinhos, expressamente fala alguns bairros que fazem parte, que fariam parte desse município ora criado, que seriam os bairros do Crecker, Ribanceira do Norte e Rio do Braço. Esse será o tema da nossa fala e a luta que viemos travando há mais de 8 anos no nosso município. O Rio do Braço, então, um bairro do município de São João Batista, onde centenas de famílias lá moram, residem lá pessoas que viveram mais de 100 anos naquele bairro e sempre moraram no Rio do Braço, em São João Batista. Após a lei de 1958, da criação do município, nunca houve discussão acerca do seu território. Lá em 2000, no ano 2000, a lei 11.340 e depois em 2007, a lei 13.993, que é a lei da consolidação das divisas dos municípios. Essa lei simplesmente foi feita a lei sem respeitar a vontade, muito menos o fato concreto, a vida das pessoas que moram no bairro Rio do Braço. E essa lei, então, excluiu o Rio do Braço do município de São João Batista, levando essa comunidade, esse bairro, a população, ao município de Nova Trento. Faço um parênteses aqui para dizer que a minha luta, a minha briga não é contra o município de Nova Trento. Até porque eu sou filho de Nova Trento. Eu nasci em Nova Trento. A minha luta é para preservar a vontade e a história de um povo que, desde a sua criação, sempre se sentiu e sempre foi cidadão batistense. A nossa indignação, nossa angústia sobre esse tema é porque, após a publicação dessa lei de 2007, a lei 13.993, nada foi discutido naquele momento acerca da divisão do bairro ou a disputa entre os municípios. Mas quando o município de Nova Trento precisou ter um pouco mais de habitantes para que tivesse a possibilidade de aumentar o seu coeficiente do FPM, entrou então o pedido para que fosse declarado o Rio do Braço bairro do município de Nova Trento. São João Batista, confesso aqui que São João Batista perdeu o time e talvez não teve capacidade jurídica de defender o seu território naquele momento. Principalmente quando, em 2011, na elaboração do seu plano diretor, o município de São João Batista pega o mapa da EPAGRE, que era réplica da Lei 13.993, das divisas, e simplesmente São João Batista exclui no seu plano diretor o bairro Rio do Braço, gerando um inconformismo e uma revolta daquela população. Quando assumimos a prefeitura em 2013,
logo na sequência, em maio de 2013, já houve uma sentença. E a sentença declarava que o Rio do Braço deveria pertencer, então, a Nova Trento. E aí, aquela população se revoltou. Aquela população procurou caminhos, meios para que a justiça fosse cumprida. Fizemos, enquanto prefeito, a nossa parte, na parte jurídica, a nossa procuradoria, lutamos até chegar no STF, mas por conta do plano diretor de 2011, que abriu mão do Rio do Braço, aquela comunidade então passou a fazer parte de Nova Trento. Acontece que qualquer um dos colegas deputados, vocês estão nos assistindo, vocês estão nos ouvindo, qualquer pessoa que chegar no bairro Rio do Braço hoje e perguntar para aquelas pessoas que lá moram, o seu título de eleitor é no município de Nova Trento ou São João Batista? São João Batista. Coleta de lixo, manutenção da estrada, saúde, educação, as matrículas imobiliárias, as vagas de creche, transporte escolar, iluminação pública, enfim, todos os serviços públicos daquela comunidade, quem presta o serviço é o município de São João Batista. Sempre foi assim. A capela que lá existe, a capela São Luís Gonzaga, pertence, é só procurar na Mitra, é só procurar na Igreja Católica. A capela São Luís Gonzaga, que está há mais de 120 anos localizada naquela comunidade, deputado Antídio, é da paróquia de São João Batista. Ou seja, a comunidade foi incluída em São João Batista em 1958, em 2007, tiraram de São João Batista e levaram para Nova Trento, a comunidade não aceita, não concorda, fez um abaixo-assinado, 99,5% das famílias querem e desejam continuar sendo São João Batista. Apenas uma família quer pertencer a Nova Trento. Mas perdemos a ação na justiça porque São João Batista, em 2011, abriu mão no seu plano diretor dessa região. E a minha luta hoje aqui, e agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui hoje como deputado, porque nós só enxergamos uma esperança para aquele povo. Existe apenas uma esperança para aquela comunidade que sempre quis e sempre foi de São João Batista, que é esse parlamento, através de uma proposição nossa, atender o que fala o artigo 61 do regimento interno desta casa, que é da competência exclusiva da Assembleia Legislativa, inciso 2º, autorizar referendo e convocar plebiscito, mediante solicitação subscrita por no mínimo 2/3 dos seus membros. E é isso que eu venho pedir aos colegas deputados. Vamos ouvir aquela comunidade, vamos ver a história daquele povo, vamos deixar aquela comunidade decidir se quer pertencer a Nova Trento ou a São João Batista. Sempre foi de São João Batista aquela área, deputado Emerson. Sempre, há mais de 120 anos, aquela área pertence a São João Batista. Na criação do município em 58 ficou expresso, através do deputado, vou citar o nome dele, através do deputado Ulisses Caldas, em 1958. Por isso eu quero pedir, então, que essa Assembleia nos autorize, que nos atenda ao nosso pedido, para que possamos ouvir aquela comunidade e, ouvindo aquela comunidade, restabelecer a justiça daquele povo. Rio do Braço é de São João Batista. Rio do Braço sempre foi de São João Batista. Aquele povo merece ser respeitado, a sua história e a história dos seus antepassados. Por isso eu peço a cada um deputado, precisamos de 2/3 desse plenário, para que possamos ouvir, e é simplesmente isso que nós queremos fazer. Não queremos prejudicar Nova Trento, mas nós queremos ouvir a vontade daquele povo. E aí, por isso eu peço, e esse ano é um ano propício para que nós possamos fazer isso. Teremos eleição
em outubro este ano. Poderíamos aproveitar toda a estrutura do TRE para que nós possamos já, nessa eleição, ouvir aquela comunidade. Esse é o meu apelo. Presidente, se puder me conceder mais um minuto, esse é meu apelo, porque hoje é o meu último dia desse mandato de 30 dias. Só Deus sabe se um dia estarei aqui novamente, deputado Antídio. Mas eu não poderia nunca deixar de passar esse período e essa oportunidade. Mais um minuto, deputado. E acredito que isso explica o fato de eu estar aqui, que é para lutar, defender e proteger a história, a dignidade e a vontade daquele povo de São João Batista que mora no Rio do Braço. Então fica aqui esse apelo, quero pedir para cada deputado que nos ajude nessa nossa proposição, para que nós possamos deixar então aquela comunidade decidir. Então, mais uma vez, obrigado. Hoje, como eu falei, é meu último dia, e eu quero agradecer muito a acolhida de todos vocês. Presidente, colegas deputados, deputadas, eu fui muito bem acolhido aqui. Aprendi muito com vocês e saio daqui com um sentimento de muita felicidade. Sou muito grato a Deus, deputado Emerson, por Deus poder ter me dado essa oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado a cada um, obrigado aos meus eleitores, a quem acreditou em mim, a minha equipe, a todos vocês, a todos que me acolheram, os servidores dessa casa, os terceirizados, enfim. Muito obrigado. Levarei vocês no meu... Questão de ordem, senhor presidente. Quero primeiro, nesse dia maravilhoso de alegria, de felicidade, aqui do Parlamento Catarinense, estar recebendo aqui o Joaquim, onde recebeu também, junto com a frente parlamentar, o presidente da Assembleia, a visita dele, a sua família, mas parabenizar o nosso deputado Daniel Cândido pela sua passagem aqui no Parlamento Catarinense, mesmo que se fosse um dia, 2 dias, 3 dias, mas já valeria a pena pelo que o senhor fez aqui durante esses 30 dias de mandato, pela sua gente, pelo Vale do Rio Tijucas, pela Costa Esmeralda e por Santa Catarina. Parabéns, Daniel, que Deus lhe ilumine e lhe abençoe em sua caminhada e em sua trajetória política. Deus abençoe. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Paulina. Muito brevemente, como eu não tive o privilégio de estar aqui na posse do Daniel, eu estou no último dia, amigo, né? É nosso colega de partido do Podemos e quero dizer que foi uma alegria partilhar esses dias de trabalho ao teu lado, que Deus te abençoe e já tu vais estar de volta, não tenha dúvida disso, tá? Meu abraço fraterno e carinhoso e não antecipo as homenagens ao Joaquim, porque aguardarei a fala do nosso presidente da frente primeiro, senhor presidente. Senhor presidente, eu rapidamente queria parabenizar o deputado Daniel. Eu falei para ele ficou 30 dias aqui aproveitando esse momento como deputado. Eu tive no passado também como suplente essa oportunidade e depois vim na titularidade. Tenho certeza que o caminho que o nobre deputado vai trilhar é esse, pela competência que tem e tudo que mostrou nesses dias que aqui esteve. E eu queria pedir para o presidente uma solicitação. Nós invadimos o plenário aqui, a frente parlamentar, da causa do transtorno espectro autista, até uma quebra, né, aqui, pedir desculpas aos senhores parlamentares, mas os deputados entenderam que essa moção que nós vamos fazer aqui para o menino Joaquim, fosse aqui no plenário, tamanha relevância do efeito que se criou nas mídias sociais, o depoimento dele que foi dado na semana passada. Então, peço essas desculpas, mas o entendimento do presidente, pedindo para que o presidente possa suspender rapidamente, né, o exercício da casa. Deputado PP, essa presidência sim vai suspender atendendo o seu pedido e pelo menos a 5 minutos e depois nós entraremos no horário destinado aos partidos políticos, né? Então, essa presidência suspende a presente sessão para que Vossa Excelência também possa fazer o seu ato nesse momento. Está suspensa a presente sessão. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez pedindo desculpas aos outros parlamentares por causar transtorno aqui na sessão, mas na semana passada o menino Joaquim é um menino que tem transtorno do espectro autista. Ele na semana passada
fez um apelo aos políticos de Santa Catarina e comoveu, sensibilizou inúmeros deputados dessa Assembleia para que pudessem cada vez defender mais as causas das pessoas com autismo em Santa Catarina. Nós temos uma frente parlamentar estabelecida aqui nessa casa, com inúmeros deputados que já apresentaram leis, que já estão referendadas pela Assembleia, e leis que ainda estão passando por essa comissão, leis que defendem a inclusão, o acesso das pessoas que têm o autismo aqui em Santa Catarina. Uma das defesas que estamos fazendo nessa frente é o levantamento de um censo completo para saber o número de autistas que nós temos no Estado. Nós não temos isso ainda, então todas as políticas públicas que nós estabelecemos no Estado de Santa Catarina, que são referentes a esse tema, ficam prejudicados por nós não sabermos efetivamente o número de crianças e de adultos, de pessoas que têm o transtorno do espectro autista. O Joaquim, com toda a sua capacidade intelectual, o espírito de liderança que ele tem, hoje ele é um influenciador, nas redes sociais. Ele, através de um vídeo, fez um apelo aos políticos, para que os políticos, os homens públicos de Santa Catarina, possam estar defendendo mais essa causa. Principalmente numa ideia que ele nos trouxe, para que a gente possa distribuir nas escolas estaduais e nas escolas do Estado de Santa Catarina, independentes, estaduais, municipais, uma cartilha inclusiva, que possam educar também as outras crianças, para que as pessoas que tenham autismo não possam mais sofrer de bullying, para que as outras crianças também possam compreender o que é uma pessoa com transtorno do espectro autista. Devido a isso, esse apelo que o Joaquim teve nessas redes sociais, alguns parlamentares dessa casa compraram essa ideia e fizeram um convite para que o Joaquim estivesse hoje aqui na presidência da Assembleia, para que a gente pudesse só não discutir esse apelo que ele fez e essa ideia que ele tem, mas que também nós pudéssemos dar alguns encaminhamentos mais céleres que nós precisamos dar aqui na Assembleia Legislativa. Foi uma discussão muito ampla, muito boa, muito produtiva, com a presença de vários deputados. Nós vamos levar essa ideia até a Secretaria de Educação, na pessoa do secretário Simadon, para levar, se Deus quiser, o nosso propósito, com a assinatura de todos os 40 deputados, que a casa possa levar essa ideia à Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação se comova, possa comprar essa ideia e levar essa cartilha, essa ideia apresentada pelo Joaquim, para todos os estudantes de Santa Catarina, da rede estadual. Finalizando, nós demos como opção, senhor presidente e senhores parlamentares, a ideia de dar uma moção, de aplausos ao menino Joaquim, por isso que ele está hoje aqui com o papai e com a mamãe dele, por esse espírito de liderança. E um menino de 8 anos de idade já tendo essa capacidade de trazer um tema tão importante e de poder conviver com todas as questões que ele tem, mas que tem uma capacidade de poder levar essa mensagem da maneira que ele está levando a todo o povo catarinense. Acho que ele é um exemplo, e tenho certeza, e pelo exemplo que ele merece sim uma moção de aplausos, essa homenagem feita pela Assembleia Legislativa. Se me permite, assim, Pepe, só mais uma vez enaltecer o trabalho do presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Espectro Autista, o Pepe Colasso, que representa lindamente a todos nós, com a sua grandeza, mas pontualmente destacar essa iniciativa que foi a proposição com a visita do Joaquim. O PP propõe um requerimento para que o Estado se utilize da cartilha. Mostra aí, Joaquim, a nossa cartilha, para que se possa, na medida do processo legal, adquirir cartilhas dessa natureza e distribuir em escala para todas as escolas estaduais. A Frente Parlamentar convida aos 40 parlamentares dessa casa, já que esta causa tão forte para todos nós, Antídio, para todos, subscreverem esse pedido, esse requerimento, e a gente entregar esse requerimento, então, para o governo do Estado, com a unanimidade da casa pedindo por ela. Era só esse complemento e dizer que estamos todos aqui por ti, Joaquim. Vamos entregar a homenagem, então? Onde é que está o presidente, por favor?
Podemos na frente, né? Ah, obrigado. Pode deixar. Vamos lá. Vai lá que... Vamos lá, os deputados, vamos fazer uma foto. Reaberta a sessão, entramos no horário dos partidos políticos. Primeiro horário, Bloco União, PSD, PTB. Próximo horário, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PDT, com a palavra deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, quero abordar uma questão hoje voltada à agricultura familiar, especialmente na questão do programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Dos 295 municípios catarinenses, apenas 129 aderiram ao programa chamado PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, é um programa do governo federal. É uma pena que muitos municípios perderam oportunidade, desperdício oportunidade, uma vez que se trata de recursos que vêm para melhorar significativamente a qualidade de vida dos cidadãos, especialmente, no caso aqui, esse programa voltado para a agricultura familiar catarinense. O prazo para adesão a esse programa encerrou-se há poucos dias atrás, e ainda assim, então, muitos municípios não fizeram essa adesão, muito embora a Coordenadoria Estadual
de segurança alimentar e nutricional, buscou orientar os municípios para os procedimentos necessários para a adesão ao programa. Foi disponibilizado a questão de assistência individualizada para garantir que todos os requisitos fossem atendidos. Nós estamos falando de um montante significativo, 10 milhões de reais, destinado ao nosso estado, que serão distribuídos entre as cidades que demonstraram esse comprometimento em aderir ao programa, esse programa da aquisição de produtos da agricultura familiar. Eu tenho acompanhado isso ao longo dos anos e vejo como é importante para o agricultor vender diretamente a sua produção, a renda que isso agrega na propriedade e também os alimentos, esses alimentos adquiridos diretamente do governo. Esse programa, mais que um simples programa governamental, é uma ferramenta poderosa para fortalecer a agricultura local e, mais ainda, para que os alimentos cheguem à mesa daqueles que, de fato, mais precisem. A União adquire diretamente dos produtores rurais, as prefeituras têm um papel fundamental de distribuir esses alimentos por meio de políticas públicas, beneficiando programas sociais, como os serviços oferecidos pelo CRAS, por exemplo. Portanto, é importante esse programa e nós defendemos que ele seja incrementado, fortalecido, e parabenizamos aí os municípios que fizeram essa adesão. Foram 129 municípios. Lamentamos que não tenham sido todos os municípios catarinenses, ou pelo menos um número maior, mas parabéns aos que foram atrás desses recursos que vão beneficiar Santa Catarina. Recentemente, Santa Catarina se destacou como o estado com maior diversidade de itens disponíveis para aquisição junto à agricultura familiar pelo PAA. Foram 248 produtos cadastrados, desde verduras, legumes, até mel, pães, bolachas, polpa de frutas, entre outros. Fala-se agora em 2024, que possa ter aí um alcance ainda maior de agricultores também, enfim, de produtos cadastrados, e eu espero que a gente possa ver nos próximos anos esse programa continuar sendo fortalecido, sendo levado adiante, porque aqui também é renda para os agricultores, é produto na mesa do consumidor. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Nodi Saret. Próximo horário, Bloco Podemos, Republicanos Novo. Com a palavra, deputado Lucas Neves. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero começar agradecendo a oportunidade que tive nesses últimos 30 dias de dividir o espaço deste plenário junto do amigo Daniel Cândido, nosso deputado estadual do nosso partido, que com muito entusiasmo, determinação e vontade desempenhou seu papel nesse mês em que esteve aqui junto conosco. Saiba que nós continuamos à disposição, nosso gabinete, para lhe ajudar. Caminhamos juntos antes mesmo da campanha. Também estivemos lado a lado durante a campanha no Podemos, e aqui sentamos um ao lado do outro, e quero dizer ao senhor que a admiração que tenho pela sua pessoa, pela sua história, ela é muito grande. Muito obrigado pela oportunidade de ser seu amigo, e fico muito feliz de ver o seu desempenho ao longo do tempo que esteve aqui. Certamente retornarás a esta casa, e muito obrigado pela torcida também. Senhores deputados, hoje eu entreguei a alguns de vocês aqui algo que para nós da região serrana é motivo de muito orgulho. Nós tivemos a abertura da colheita da maçã em São Joaquim no final de semana que passou. Tenho aqui na minha mão essa que é a melhor maçã do mundo,
a maçã produzida em Santa Catarina. A Fuji, maçã que em 2021, deputado, recebeu indicação geográfica, denominação de origem, é a maçã nacional, a maçã mais saborosa do mundo, na minha opinião e na opinião de muitas pessoas. Maçã Fuji e outras maçãs, como a Gala, por exemplo, que são produzidas em São Joaquim, representam metade da produção nacional. Santa Catarina produz metade da maçã brasileira. Só na região de São Joaquim são 2.600 produtores de maçã que cultivam essa fruta maravilhosa em 14.000 hectares, deputado Thiago Zilli. Santa Catarina deve produzir na safra deste ano 635 toneladas de maçã. Todo o meu respeito aos produtores de maçã da nossa região, não só da Serra, mas também do Meio Oeste, Fraiburgo, que também produz muita maçã. E eu faço um registro aqui a São Joaquim, essa terra que eu tenho um carinho tão grande, capital nacional da maçã, e que tem da sua economia, boa parte vem da maçã, da colheita da maçã. Então, o meu respeito aos produtores que enfrentam as dificuldades a cada safra, seja das condições climáticas, seja das condições de mercado. No ano passado nós tivemos a ameaça da vinda da maçã chinesa, levantei a voz neste plenário para defender o produto nacional, por conta de que nós temos aqui uma preciosidade. Nós somos a única região no mundo livre da Cydia pulmonella, traça da maçã, que foi erradicada há mais de 10 anos atrás, há mais de 10 anos aqui em Santa Catarina. Precisamos preservar o nosso produto, preservar os nossos fruticultores, para que eles possam continuar produzindo. Temos grandes desafios, como a questão logística para a retirada da produção da maçã dos nossos municípios. Em São Joaquim, onde inclusive na próxima sexta-feira nós temos a Vindima, que celebra a abertura da colheita da uva, e São Joaquim é capital dos vinhos aqui em Santa Catarina, vem desenvolvendo no enoturismo, grandes vinícolas se desenvolvendo, e para que a gente possa desenvolver a vitivinicultura, para que a gente possa desenvolver a fruticultura da maçã, o cultivo da maçã, a gente precisa do mínimo de condições de trafegabilidade, de estrutura. Temos lá uma grande demanda, que é a pavimentação de acessos da região do interior de São Joaquim. Morro Agudo, de certa forma, já está resolvido, mas ainda tem o Bentinho, ainda tem o Pericó, que são ramais que começaram as obras, mas que necessitam ainda de recursos, a continuidade dos repasses por parte do governo, para que nós possamos ter a pavimentação desses acessos concluída. E desta forma, deputado, presidente, desta forma possibilitar que os nossos produtores serranos consigam tirar lá do interior, lá da sua fazenda, lá dos pomares, a maçã em boas condições, passar por uma estrada em boas condições, e desta forma nós vamos desenvolver não só a fruticultura da nossa maçã, seja ela a Fuji, a Gala, mas nós vamos desenvolver também o turismo e o desenvolvimento econômico da nossa região. Esse é o meu objetivo aqui nessa casa. Uma das defesas é a questão do desenvolvimento regional, de uma região que tem, grande parte dos seus municípios, o menor IDH do Estado, abaixo da média. Então, nós não queremos dizer que somos a região mais importante de Santa Catarina, mas digo a vocês que venho da região que mais precisa de apoio em Santa Catarina, em virtude do seu contexto social e das dificuldades enfrentadas ano a ano pela nossa população. Então, registro aqui o meu respeito a todos os produtores de maçã, e que Deus abençoe mais esta safra, para que a gente possa continuar apreciando essa que eu volto a dizer é a melhor maçã do Brasil, e eu diria que também é a melhor maçã do mundo. Não tem mais saborosa do que essa aqui. Não é o isopor que às vezes a gente compra aí, que vem de fora, né, nos supermercados. Essa aqui tem sabor, porque é joaquinense, é serrana, é catarinense. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Lucas Neves. Próximo horário pertence ao PP. Próximo horário ao PSOL. Próximo horário é ao PL. E o horário seguinte, Bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Com a palavra, deputado Antídio Lunelli, Vossa Excelência tem o tempo de até 12 minutos. Senhor presidente, nobres colegas deputados e deputadas, eu tinha me programado para falar hoje sobre a nossa missão a Dubai, com a liderança do governador Jorginho Melo, mas farei isso amanhã, porque hoje eu tenho outro tema bastante urgente para abordar no nosso parlamento catarinense. No dia 19 de fevereiro, senhor presidente, uma mulher foi vítima de estupro e agressão no nosso município de Jaraguá do Sul. Um covarde, bandido, um monstro, cometeu este crime. A vítima, graças a Deus e com a ajuda do marido, dos profissionais de saúde e da polícia militar, está viva. O autor do estupro foi preso pela polícia militar um dia depois do crime. Mas, prezados colegas, se a nossa justiça funcionasse, esse crime sequer teria acontecido. Esse mesmo bandido tinha sido preso pela nossa polícia em janeiro deste ano por roubo. Ele tinha assaltado também uma mulher, uma motorista de aplicativo. Covarde. Só que o judiciário entendeu que ele não representava perigo para a sociedade. E semanas depois, ordenou a sua soltura. Eu peço que coloquem no telão o vídeo da fala do nosso comandante do 14º Batalhão da Polícia Militar, o João Carlos Cusi, que esteve hoje na sessão da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, falando sobre o tema. Por favor. Entenda essa briga, entenda a importância de falarmos de espaços públicos, da melhora, da teoria da janela quebrada. Está tudo certo aqui, mas só tem um culpado nessa situação, e é o estuprador. Só tem um culpado, é ele. A gente começa a conjecturar. O problema de falar de ordem pública, falar de segurança pública, é a conjectura. Não, vamos começar a buscar mais culpado, a gente busca daí a guarnição que não atendeu, a gente busca a Secretaria de Obras. Só tem um culpado aqui, que é o estuprador. E esse estuprador, assim como vários outros criminosos que lotam o nosso presídio, eles são encorajados por um sistema nefasto, tá? Que os guarda muito bem, que os assiste muito bem, com a progressão de regime absurda. E este estuprador foi preso pela Polícia Militar de Santa Catarina, pelo 14º Batalhão, sediado em Jaraguá do Sul, por uma guarnição nossa, da 3ª Companhia do 14º Batalhão, em Guaramirim, comandada pelo capitão Andrei. Esse estuprador foi preso em janeiro de 2024 por roubo. Ele pegou um Uber em Araquari. E ele escolheu uma motorista, uma mulher, porque ele é naturalmente um covarde. Ele entrou nesse Uber, foi conduzido de Araquari a Guaramirim, a agrediu fisicamente. Levou telefone, pouca coisa, e ele foi julgado por uma juíza. E ela entendeu que ele não causava nenhum tipo de risco à sociedade.
Bem delicado isso, né? Mas a gente precisa, sim, falar sobre uma reestruturação da nossa legislação, porra. Não tem como. Não tem como. O cara foi preso por roubo. É simplesmente revoltante. Nós precisamos de uma reforma no nosso judiciário. Esse, como outros tantos crimes, poderiam ter sido evitados se nossas leis protegessem a sociedade e responsabilizassem de verdade os criminosos. Não dá para passar a mão na cabeça de bandido, estuprador, agressor. Cana neles. Leis mais rígidas. Essa vítima poderia ser qualquer uma das nossas esposas, mães, filhas. Mulheres continuam sendo vítimas todos os dias. Eu aproveito este tema para reforçar também aqui o meu pedido ao governo do Estado pelo aumento do efetivo policial. Levantamento que já apresentei à Secretaria de Segurança Pública mostra a necessidade de termos mais 56 policiais militares para Jaraguá do Sul, 23 policiais para Guaramirim, 1 policial para Schroeder e 1 policial para Massaranduba. Esta necessidade também é vista em muitas outras regiões de Santa Catarina. Se o judiciário deixar os bandidos presos, talvez, com o tempo, a gente não precise de tantos policiais na rua. Mas, enquanto isso não acontecer, ter um efetivo maior é uma necessidade urgente. Muito obrigado a todos. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Maurício. Obrigado, deputado Antídio. Parabéns pela abordagem do tema. Não adianta câmara de reconhecimento facial, não. Se prender e soltar, não resolve. O problema não está em prender, está em a justiça segurar. Parabéns, deputado Antídio. Consulto o deputado Márcio. Então, encerrado o horário dos partidos políticos, suspendemos a sessão até às 16 horas, para a ordem do dia. Está suspenso.